Pai do Senhor, meus irmãos, boa noite. Esse que vos fala é o pastor André Prates, a minha esposa diaconisa Elma Camila Prates. Nós somos os pastores titulares ali na igreja do Jardim Amanda 2, Ministério de Madureira, na rua Graça Aranha. Nós estamos aqui para transmitir a vocês o nosso culto no lar a partir do dia de hoje, tá? Amanhã nós faremos de uma forma diferente, com louvores, com instrumentos, e o nome do Senhor Jesus há de ser glorificado aí também por você na sua casa, tá bom? Quero compartilhar aqui a nossa visão do Ministério de Madureira. Em esse tempo nós compreendemos que este é um momento em que Deus tem preparado para provar a fé da igreja, a fé daqueles que dizem fazer parte do corpo de Cristo, que dizem fazer parte do reino de Deus, em um momento em que, sem dúvida alguma, o próprio Deus tem permitido que isso aconteça, não é? Nós sabemos que todas as coisas elas estão debaixo do controle de Deus, como o próprio Martinho Lutero certa vez disse: Satanás é apenas um cachorrinho na coleira de Deus, ele só faz aquilo que o próprio Deus, o Eterno, permitir que ele o faça. Foi assim na vida de Jó e não é assim diferente nos dias de hoje. Ele só faz aquilo que Deus permite que ele o faça. E nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, para transmitir a vocês uma palavra de ânimo, uma palavra de instrução, uma palavra de incentivo, e que esse pânico que existe no mundo, né, que nós, Igreja de Cristo, possamos ser esse refúgio contra esse pânico que existe no mundo. Nós temos a certeza, a convicção daquele que nos chamou. Como Paulo afirmou certa feita que o viver para ele é Cristo e o morrer para ele é lucro. Nós também temos esse mesmo pensamento, essa mesma certeza, essa mesma convicção. A paz do Senhor, pessoal, meu amor. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que o Senhor Jesus continue abençoando a vida de cada um de vocês. E estamos juntos para vencermos essa batalha, vencermos esse avivamento que nós estamos enfrentando. E temos a certeza de que temos um Deus grande, poderoso, né, para nos conduzir, para nos ensinar o que nós temos que fazer, né? E nós temos que cada dia mais buscar a presença do Senhor, buscar a Deus, que é o nosso Pai, o nosso amigo, né? E só nele, só no Senhor, nós encontramos nossa força, nossa alegria, e é isso que eu tenho que passar para os irmãos. Deus abençoe. Como o Gideão certa vez disse, Deus ordenou a Gideão que certa vez dissesse que era para os covardes e medrosos voltarem. Deus disse para Gideão: diga aos covardes e medrosos que voltem. Nós estamos vivendo esses dias na face da terra, e nós, Igreja de Cristo, precisamos e devemos nos posicionar quanto a isso e sermos refúgio. Nós não somos irresponsáveis, nós entendemos, temos a convicção do tempo, do momento que a igreja está passando, que o mundo está vivendo, que o mundo está passando. Acontece que nós somos sim refúgio, nós somos sim um povo eleito, escolhido, um povo que tem paz, que tem a convicção de que esse momento que estamos vivendo aqui na terra é temporário, que a nossa passagem aqui na terra é temporária, e nós viveremos uma eternidade se assim decidirmos e se andarmos segundo o conselho da palavra de Deus, uma eternidade com Cristo, a vida eterna. Somos nós que escolhemos a vida eterna ou a morte eterna. Eu quero compartilhar com vocês um texto, uma reflexão que se encontra no livro dos Salmos. O primeiro salmo, né, o salmo introdutório do Saltério, né, e eu tenho a convicção de que esse salmo não está aqui à toa, não está aqui em vão. Um salmo que nos apresenta os dois caminhos. A realidade de que existem dois caminhos: o caminho que conduz à vida eterna e o caminho que conduz à morte eterna. E essa escolha cabe a nós, cabe a você, cabe a mim, a minha família, cabe a cada um de nós escolhermos que caminho nós iremos trilhar. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos.
porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Nós temos, esse salmo introdutório no saltério, e ele vai nos levar a entender, a perceber, a ter a certeza, a convicção de que existem dois caminhos. Como o próprio salmista vai descrever no verso de número 6, na sexta estrofe dessa canção, que o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. É a escolha que nós temos a fazer, a decisão que nós temos que tomar. E após tomarmos essa decisão, partirmos em progressão diante da escolha que nós fizermos. Se nós decidirmos escolher o caminho dos justos, que esse caminho é o que o Senhor conhece, nós vamos progredir, ir adiante. Mas se nós escolhermos seguir o caminho dos ímpios, nós vamos regredir, nós vamos voltar atrás, nós não vamos progredir. Será uma caminhada, uma jornada de regresso, de diminuição. Não é fato. É fato que o salmista vai nos levar ao entendimento e às atividades do conselho, da atividade e do pertencer. Ele vai começar o salmo afirmando que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Conselho, pensamento, mente blindada. Isso é a primeira estratégia, o primeiro passo que o homem dá. O primeiro passo que o homem dá, a primeira abertura que o homem permite para decair, para regredir. É fato que o Salmo vai nos apresentar como que se uma desaceleração de uma jornada, de uma caminhada. O salmista, ele está afirmando que há alguém caminhando por um caminho que é um caminho de morte, que é um caminho que o Senhor desconhece, que é um caminho que vai levá-lo a perecer. E o salmista vai propor a desaceleração, ele vai identificar as três etapas, os três níveis que o homem passa até chegar ao terceiro nível, que é o de zombar do Evangelho de Cristo, de zombar da fé, o de escarnecer. Primeiro é o conselho, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Primeiro o homem passa a ouvir os conselhos dos ímpios. Primeiro o homem passa a dar crédito, a dar valor àquilo que o ímpio tem a aconselhar. Em vez de buscar o conselho no Senhor, em a palavra do Senhor, ele vai buscar o conselho nos ímpios. No segundo verso, vai deixar-nos claro que antes de tudo isso, um homem sábio, um homem que decide trilhar um caminho reto, ele tem o seu prazer na lei do Senhor. O salmista não está nos apresentando um remédio, uma solução para remediar um fato. Ele está nos apresentando um caminho que nós temos a seguir, uma decisão a ser tomada primeiro. Antes de você aceitar o conselho dos ímpios, procure meditar, ter prazer na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite. A partir de então, de um homem recair em participar do conselho do ímpio, em dar ouvido, em parar, em se assentar à roda daqueles que escarnecem, daqueles que zombam, daqueles que não têm coisas saudáveis, daqueles que sequer têm uma aliança com Cristo, que sequer têm uma vida com Cristo, que falam coisas profanas, coisas que não deveriam ser ouvidas, pronunciadas. Ele parte para o segundo nível. Ele passa a se deter no caminho. Ele para. Aí vem o nível da atividade. Primeiro é o nível do pensamento, o conselho. Depois o nível da atividade. Ele já se detém no caminho do ímpio. Ele já passa a andar com o ímpio. Ele já passa a um nível acima.
do nível de só ouvir o conselho, porque o meio que você vive, as pessoas que você ouve, com as pessoas que você convive, aquilo que você ouve é aquilo que vai te influenciar. Lembra? Quando Deus vai fazer a proposta a Abraão, quando Deus vai chamar Abraão, Ele vai dizer: sai do meio da tua terra, da tua parentela, e vem para uma terra que eu vou te mostrar. Estava cortando alianças, cortando vínculos, cortando aquilo que poderia preencher a mente de Abraão. O pensamento, conhecimento. Do que é que nós temos enchido a nossa mente? Com o que é que nós temos alimentado a nossa mente? Porque o próximo nível já é o nível da atividade, de se deter em o caminho dos pecadores. E o terceiro nível é um pouco mais complicado, é o de se assentar à roda dos escarnecedores. E o sábio pregador, em o provérbio de número 3, no versículo de número 34, vai deixar bem claro que dos escarnecedores, Ele, o Eterno, há de escarnecer naquele dia. É alguém que passou a participar do pecado, a participar das rodas, a participar das conversas. Não é aquele que só decaiu do pecado, é aquele que zomba da fé, daquele que ainda permanece. Porque é sempre assim. Você percebe que alguém se afasta de Deus porque passou a dar ouvidos a outras pessoas, a outros intelectos, a outros pensamentos, a uma outra linha. Depois passa a atividade, a participar das práticas pecaminosas, das práticas do pecado. E daqui um pouco já está escarnecendo, já está zombando da nossa fé. E é dessa maneira. Pessoas que outrora estavam na casa de Deus, hoje zombam de nós. Dizem que nós não sabemos o que estamos fazendo, mas aqui o salmista vai nos apresentar o caminho da felicidade. Não é essa felicidade que o mundo dá, não é essa felicidade passageira que, por conta de um vírus, a humanidade perde a paz, porque não tem convicção de para onde está caminhando, porque não tem convicção de que jornada, de que caminho está trilhando. Nós temos a convicção, nós somos a igreja de Cristo, nós estamos tranquilos, calmos, nós temos a certeza de que o viver para nós é Cristo e o morrer para nós é lucro. Se Deus nos recolher hoje, nós temos a convicção de que com Ele nós estaremos. São as 3 etapas, os 3 níveis. E vai nos apresentar que aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, além de não cair, de não decair, de não cair no conselho do ímpio, de não estar em um caminho dos pecadores, de não se assentar à roda dos escarnecedores, ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Uma árvore que tem de onde se alimentar, de onde se alimentar. Eu quero ver o mundo se alimentar agora. Eu quero ver o ser humano que se achou dono de todas as coisas. Eu quero ver os cientistas, os físicos, os biólogos, hoje, resolverem a situação do planeta, resolverem a situação do mundo. Um vírus pequeno, causando todo esse pânico. Mas nós não. Nós somos alimentados porque temos uma fonte. As nossas raízes romperam a terra. As nossas raízes passaram as pedras, contornaram as pedras. As nossas raízes encontraram a água e nós nos alimentamos dela, dessa água. E por conta dessa água, não é porque a árvore é boa, não é porque a árvore é forte, é por conta dessa água que nós temos frutos, que nós florescemos, que nós não desabrochamos, é por conta dessa árvore, que mesmo passando por dificuldades, por lutas, por provações, mesmo no inverno, mesmo dias difíceis, dias de escuridão, dias negros, nós temos a paz que excede todo e qualquer entendimento, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. No seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Sabe o que é ser como a moinha? Isso é como a palha seca, que o vento leva para onde quer, que não tem direção, que não tem rumo.
Um dia está numa direção, outro dia está em outra, um dia está seguindo por um caminho, no outro dia está seguindo por outro caminho, não tem convicção, não tem firmeza, não está firmado, assentado, não é certo. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo. Olha como esse salmo é completo. Vai falar de juízo, vai falar que tem um começo, tem um meio e tem um fim. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Essa é a mensagem dos dias a quais nós estamos vivendo. Essa é a mensagem que sempre houve a necessidade de ser pregada, de que você precisa fazer uma escolha, de que a tua escolha vai decidir, de que a tua decisão é que vai definir qual caminho você está trilhando, qual o seu final, a vida eterna ou a morte eterna, a vida eterna ou a condenação eterna. Se define aí a escala da lealdade, progresso do caminho. Jesus ele vai falar a respeito da fé e ele vai usar a expressão que a nossa fé precisa ser como um grão de mostarda, do tamanho do grão de mostarda, mesmo que ela seja do tamanho do grão de mostarda, mas é porque a nossa fé precisa crescer, é uma caminhada, é um progresso, é um processo. Qual é o processo que você está passando? De decair? Ou realmente um progresso em direção à vida eterna? Fique com Deus. A partir de amanhã nós vamos fazer mais cultos. A partir de hoje, amanhã nós vamos fazer de uma forma mais organizada, não é? Mas fique com essa palavra, que Deus abençoe cada um de vocês. Tenham paz. Tenham paz. Você que é cristão, você que é crente, você que crê em Jesus, que sabe para onde você está indo. Você precisa ser refúgio para os seus familiares, para a sociedade e na empresa que você trabalha. Esse é um tempo que Deus preparou para nós sermos ouvidos. O mundo precisou parar. Deus é contigo. Deus te abençoe. Amém.